Olá, se você ainda não me conhece, eu me chamo Mariane Zancanella e eu criei esse canal para postar palavras de Deus para abençoar e edificar a sua vida e nós crescermos juntos com Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a luta entre a carne e o espírito, onde Paulo nos ensina sobre isso em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O que Paulo está tentando nos ensinar? Que quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, a partir desse momento começa dentro de nós a luta entre a carne e o espírito. Quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus e não caminhamos com Ele, nós temos a nossa natureza adâmica pecaminosa, onde nós pecamos, mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, da verdade dessa palavra, aí tudo muda, porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós e é onde se inicia essa batalha entre a carne e o Espírito, né? E nós precisamos vencer essa batalha e fazer com que o Espírito vença essa batalha, né? Então, dentro de nós se inicia a batalha dessa forma. E em Romanos, Paulo também fala um pouco sobre isso, no capítulo 7, a partir do versículo 14, que eu vou ler, onde ele diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que quero, e sim o que detesto, o que odeio. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, eu quero fazer o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, a minha natureza adâmica, pecaminosa. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, ou seja, no meu interior tem algo que quer fazer a vontade de Deus e viver a palavra de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo está tentando nos ensinar, sobre essa luta entre a carne e o espírito, que dentro de nós habita essa natureza adâmica pecaminosa de tal forma que mesmo quando eu quero fazer o bem, mesmo quando eu quero viver a palavra de Deus, o que acontece? O pecado consegue se infiltrar dentro de mim através dessa natureza adâmica para me fazer pecar mesmo quando eu estou tentando cumprir a palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo prático comigo mesma. Eu estava buscando a santificação e de repente Deus falou comigo: filha, tem um pecado por trás dessa busca de santificação. Eu falei: meu Deus, como assim? Ele falou: o pecado do orgulho, de não querer errar, de não querer falhar, de poder dizer para os outros: não, eu não erro, eu não falho, eu sou uma pessoa totalmente santificada por Deus. E o salmista, quando ele fala no Salmo 139, versículo 23 e 24, aquela oração, e eu aprendi a fazer essa oração, onde ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista entendia, que no nosso coração, no nosso íntimo, a nossa natureza pecaminosa de alguma forma vai fazer com que o pecado se infiltre mesmo quando estamos tentando fazer o bem, e muitas das vezes nós não vamos perceber e vamos pecar de forma inconsciente. Então ele fala para Deus: Deus, sonda o meu coração, e quando o Senhor encontrar algum caminho mau, algum pecado infiltrado, me mostra qual é esse pecado, para que eu seja guiado pelo caminho eterno, para que eu seja corrigido e permaneça no meu caminho contigo de santificação, de buscar viver uma vida que agrada a Ti. Então, por eu sempre fazer essa oração, Deus me mostrou qual era o caminho errado que se encontrava no meu coração e eu não estava nem percebendo. Eu tentando viver uma vida de santificação e o pecado conseguiu se infiltrar na minha natureza adâmica e fazer com que por trás de uma coisa que era boa, buscar a santificação, que é algo que o Senhor nos ensina, havia um pecado infiltrado. E ali eu confessei para o Senhor um pecado inconsciente, porque minha avó Lourdes sempre me ensinou sobre isso.
né, a gente confessar para Deus os pecados que cometemos de forma consciente e inconsciente. E esse é o maior exemplo de um pecado inconsciente. E você confessa para Jesus e Jesus te purifica de todo pecado. E a partir disso nós percebemos que realmente essa luta entre a carne e o espírito, ela é constante e nós não vencemos ela se não for na dependência de Deus, porque é Deus que mostra o pecado em oculto, né? Aquele pecado infiltrado de forma que é tão inconsciente que nós não percebemos, e assim Jesus nos purifica de todo pecado, né? Esse pecado consciente e o pecado inconsciente, né? Então, nós precisamos entender esses dois tipos de pecado. E também tem um pecado consciente que muitas das vezes nós percebemos. Vou dar um outro exemplo comigo mesma, né? Muitas das vezes na minha caminhada com Deus, eu tô ali fazendo a minha oração em pensamento, confessando para Deus o quanto eu sou dependente dele, o quanto eu preciso dele. E isso é muito genuíno, muito de coração, mas eu sinto que uma parte de mim, gente, não é o diabo, é uma parte de mim mesma, a minha natureza adâmica, tá se sentindo independente, sabe? Ela tá dizendo o contrário do que eu tô falando para Deus. Então, na mesma hora eu denuncio a mim mesma, eu falo: Senhor, o Senhor tá vendo, eu tô confessando que eu sou totalmente dependente de ti, mas algo dentro de mim, né, a minha natureza adâmica está dizendo que eu não sou tão dependente assim, que eu consigo caminhar de forma independente, e ali eu alcanço a graça e a misericórdia de Deus, e por confessar isso, o Espírito de Deus, né, Jesus Cristo, me purifica desse pecado. Então nós temos esse tipo de pecado consciente e inconsciente que se infiltra através da nossa natureza adâmica, que é pecaminosa, que é podre, que é miserável, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, e nós precisamos vencer essa luta. E é algo que a gente precisa entender, né, nessa luta, além disso, né, que eu acabei de falar, é que nós não vamos vencer sozinhos, né, na força do nosso braço não tem como. Mas algo muito importante que a gente precisa entender é que nós não vamos vencer, né, de forma independente, e não vamos vencer também se nós alimentarmos mais a nossa carne do que o nosso espírito. O nosso espírito precisa estar muito mais alimentado do que a nossa carne. Né? E quando a gente fala de alimentar a carne, muitas das vezes as pessoas pensam que é só no sentido de pecado, mas não necessariamente. Tudo que vai contra o espírito, né, que faz o oposto do que o espírito precisa, né, é você alimentar a sua carne. Então, por exemplo, ao longo do nosso dia, nós precisamos chegar no fim do dia e analisar o que eu mais alimentei durante o meu dia. Eu alimentei mais a minha carne ou o meu espírito? E alimentar a carne também significa as coisas inúteis que a gente vê e escuta ao longo do dia, né? Então, por exemplo, assim, se chega no final do dia, eu paro e penso assim: não, eu meditei na palavra de Deus 5 minutos, não fiquei em comunhão com Deus, assisti filmes e séries no final do meu dia, e ao longo do dia só consumi conteúdo inútil da rede social. Então, na hora que eu vou olhar no final do meu dia, o que eu mais consumi foi coisas que alimentaram a minha carne. A minha carne gosta de conforto, a minha carne quer se alimentar de coisas inúteis, né, que não alimentam o meu espírito. Mas eu preciso chegar no final do meu dia e, assim, eu até assisti uma série, né, que é uma coisa normal, se não desagrada a Deus não tem problema nenhum, eu até acessei redes sociais, tudo, tive uma vida normal, como qualquer outra pessoa, mas eu tive muitos momentos com Deus, eu me mantive em comunhão com Deus ao longo de todo o meu dia, em oração, em pensamento, eu tive o meu momento devocional de qualidade, onde eu orei, onde eu busquei ao Senhor, abri meu coração, fiz, o meu estudo da Bíblia, ou eu fiz o meu momento de louvor. Ao longo do meu dia, enquanto estava fazendo meu serviço de casa, eu fui ouvindo louvores, ou eu vi uma ministração. Então, o meu espírito está alimentado, porque é uma coisa muito óbvia, né? Quando chega no final do dia, se tiver alimentado 50% espírito, 50% a carne, ninguém vence, nem a carne nem o espírito. Eu simplesmente vou ficar enfraquecida. Então, eu preciso chegar no final do dia e dizer: eu alimentei no mínimo 60% do meu espírito e 40% a minha carne, de forma que o espírito consiga vencer essa batalha entre ele e a carne. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado e edificado a sua vida, e juntos nós vamos vencer na dependência de Deus essa luta entre a carne e o espírito, em nome de Jesus. Eu espero de coração que esse vídeo tenha abençoado e edificado a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.